Canal Zona do Medo. Boa noite, pessoal. Antes de começar a história, ajude o canal se inscrevendo. Agora, vamos para o relato. Meu nome é Irineu e essa história aconteceu comigo no ano de 2002, quando eu tinha 40 anos. E foi na cidade de Santa Bárbara do Oeste, que fica no interior do estado de São Paulo. E para começar o relato, hoje eu sou evangélico, mas nessa época desse acontecimento eu era macumbeiro e fazia diversos trabalhos de feitiçaria, como fazer marido voltar, deixar as pessoas bem de vida, separar casais e outras coisas a mais. E normalmente eu fazia esses despachos na parte da noite. Mas certo dia eu fui fazer um trabalho perto de um matagal, quase na saída da cidade. E esse lugar era pouco iluminado e quase não passava por ali nenhuma pessoa. E como de costume, eu deixei meu trabalho de macumbaria ali. E era frango, farinha, pimenta e pinga. E depois que eu terminei o despacho, eu fui embora para minha casa descansar. Mas no outro dia de manhã, eu tive que passar por esse local onde eu fiz aquele despacho. E quando eu cheguei nesse lugar, eu vi que meu trabalho estava todo revirado. Eu fiquei bravo com aquilo e fui olhar para ver se eu encontrava alguma pista de quem poderia ter feito isto. Mas o que eu vi do que sobrou foi o prato de farinha e alguns ossos que sobrou do frango. E o mais estranho é que a pinga não foi mexida. Então, para mim, aquela bagunça que aconteceu com o meu despacho deveria ter sido algum cachorro que passou pelo local que fez isso. Passando alguns dias, eu refiz esse trabalho de novo. E esperei até sexta-feira para fazer o despacho novamente. Mas eu não fiquei pensando mais se algum animal poderia passar por ali e bagunçar outra vez o meu trabalho. Porque da outra vez que tinha acontecido isso, para mim foi só uma coisa que aconteceu por acaso. Então, chegando na sexta-feira à noite, eu caminhei até essa mata para fazer o despacho. E nisso eu deixei a oferenda ali perto do matagal, como eu sempre fazia. E em seguida eu fui embora para minha casa. E quando amanheceu o dia, bateu uma curiosidade de passar pelo local para ver se não tinha nada acontecido com o despacho que eu deixei na rua. E quando eu cheguei lá, eu vi que estava tudo bagunçado outra vez com o meu trabalho. E de novo o frango foi comido e a pinga não foi tocada. Aí eu fiquei preocupado, porque essa pessoa ou esse animal estava fazendo isso comigo, que estava atrapalhando bastante o meu serviço de feitiçaria. E também já pensou, toda vez que eu fazer trabalho aqui, acabar acontecendo isso comigo, de encontrar o meu despacho todo revirado? Aí, nesse momento, eu fiquei nervoso e pensei comigo, vou descobrir quem está fazendo isso. Mas passando os dias, eu conversando com alguns amigos, eu acabei sabendo que um tal mendigo que era novo na cidade estava andando por perto de onde eu fazia as oferendas. E nisso eu procurei esse tal morador de rua pela cidade. E acabei encontrando ele e comecei a conversar com esse mendigo, para saber se era ele que estava bagunçando os meus despachos e comendo frango da minha oferenda. E o andarilho falou para mim que não era ele, e que ele tinha medo de mexer com esse tipo de coisa, que era do mal. E que não queria ficar mais desgraçado na vida como ele já estava. E também esse homem afirmou, se fosse ele, com certeza
ele pegaria a garrafa de pinga também. E eu vendo por esse lado, para mim o mendigo não seria um dos meus suspeitos. Mas o que eu achei estranho nesse morador de rua é que quando eu conversava com esse cara, eu percebi que os seus dentes eram perfeitos demais. Não tinha nenhum dente podre e nem quebrado. Eram bem limpos, coisas que era difícil ver em pessoas que viviam em suas condições. E para não aborrecer mais esse morador de rua, eu não perguntei mais nada para ele. Esse andarilho me pediu para pagar uma bebida para ele. E nesse dia eu estava sem dinheiro no bolso, mas eu prometi para esse sujeito que da próxima vez eu pagaria uma bebida quente para ele. Depois que eu tive essa conversa com esse cara, eu fui embora para a minha residência. Aí chegando em casa, eu fiquei pensando quem poderia ser que estava bagunçando o meu trabalho. Seria algum animal ou uma pessoa, porque eu não tinha inimigo declarado na cidade. Mas normalmente as pessoas não gostavam de ficar perto de mim, pelo fato de eu ser um macumbeiro nessa época. E passando alguns dias, chegou na sexta-feira, e eu levei um outro despacho, mas esse era falso, porque eu coloquei um monte de pimenta por dentro do frango, e fiquei ali por perto, escondido em uma moita a uns 30 metros do local, onde eu coloquei a falsa oferenda. E fiquei observando, porque eu estava tão bravo com o que estava acontecendo com as minhas oferendas, que eu fiquei decidido a ficar pelo local até amanhecer o dia, para poder descobrir quem era que vinha destruir o meu trabalho por aquela mata. Bom, eu já estava por esse local por volta das 11 horas da noite. E passando o tempo, logo chegou perto das 1 hora da madrugada. E como nesse horário quase não se ouve nenhum barulho, você consegue escutar qualquer som, mesmo que seja baixo. E nisso eu comecei a ouvir alguns barulhos de passadas vindas do matagal, e uma respiração grave e rápida, misturada com um tipo de rosnado. E foi quando eu vi sair do matagal um tipo de animal parecido com um cachorro. Mas esse bicho, além de ter uma aparência estranha, aquilo era enorme, é muito maior que o meu cão, que era um pastor alemão. E essa criatura tinha uma pelagem escura. E o que assustava muito eram os seus olhos, que pareciam ser 2 luzes amarelas acesas. E olhando bem para esse ser, aquilo parecia muito com um macaco, mas tinha um focinho igual a de um cachorro. Eu fiquei ali escondido, atrás de uma moita e em choque, e nem conseguia correr, porque as minhas pernas travaram nesse momento, de tanto medo em que eu fiquei. O meu coração parecia que iria sair pela minha goela. Mas também eu nem poderia fugir do local correndo, porque com certeza essa criatura iria vir atrás de mim e me pegaria facilmente. E nisso eu fiquei ali mesmo escondido, só esperando essa criatura sair dali para eu poder ir embora. Mas eu não tirava os olhos dessa fera, porque aquilo, se soubesse que eu estava por ali, aí sim eu correria. Mas logo percebi que essa fera ficava olhando pelos lados da rua, para ver se alguém estava o vendo. E era uma reação desse ser que era um movimento muito inteligente, como se fosse um humano. Então essa criatura foi cheirar as oferendas e logo começou a mastigar o frango que eu tinha enchido de pimenta. E nessa hora eu pensei, isso vai dar merda agora. Mas logo essa fera começou a sentir a queimadura da pimenta na boca,
e começou a cuspir o frango. E também essa criatura ficou confusa nesse momento, e grunhindo de dor, do ardido do efeito da pimenta, e começou a passar as suas garras pela boca, mas não adiantava em nada. E com todo esse perrengue, de repente essa criatura se levantou e ficou em pé igual a um homem. E aquilo se equilibrava em duas pernas, e até andou um pouco em pé. E essa fera tinha mais ou menos o tamanho de um homem. Aí eu percebi que esse bicho era um lobisomem mesmo. Mas nessa ação toda, a criatura correu para dentro do mato rapidamente e sumiu do local. E eu com medo fiquei ali atrás dos arbustos mais uns 5 minutos, para ver se a criatura iria voltar ou não. Mas aquilo não retornou. Com isso, eu aproveitei e corri para minha residência, mesmo assustado pelo caminho. E chegando em casa, eu ficava relembrando aquele momento em que eu passei com essa criatura, e as imagens não saíam da minha cabeça. E mais, nunca passou pelos meus pensamentos encontrar uma fera dessas algum dia. Bom, o fato é que depois passou-se uma semana desse encontro que eu tive com um lobisomem, e eu parei um pouco com os meus trabalhos de feitiçaria. E certo dia que eu estava passando perto de um bar na minha vila, eu vi uns moradores de rua e alguns cachaceiros na frente do boteco. E eu me lembrei que devia um copo de pinga para um andarilho dos dentes bonitos. E entrei nesse bar para ver se eu encontrava esse sujeito para pagar essa dívida. Mas eu não o vi por ali. Depois eu perguntei para uns homens que estavam pelo estabelecimento. Eu falei desse andarilho em que eu devia um copo de pinga. E eu fiquei espantado com o que eu vi nesse boteco, pois me falaram que esse mendigo dos dentes bonitos, em que eu iria pagar uma pinga, sumiu da região e ninguém mais ouviu pelo bairro. E eu fiquei sabendo também que da última vez que viram esse homem, ele estava com a boca e o rosto todo arranhado e machucado. E mais informação desse andarilho é que os cachorros dos moradores de rua tinham medo dele e que não gostavam desse sujeito. No entanto, assim que eu vi todas essas coisas, eu saí daquele bar e fiquei pensando na possibilidade daquele homem ser e virar o lobisomem que eu vi. Porque pelas informações, ele já foi visto andando algumas vezes por perto de onde fazia os despachos onde a criatura apareceu. E os seus dentes super bem tratados, apesar dele ser morador de rua. E agora o sujeito apareceu com a boca e rosto todo cortado e machucado. Para mim, tudo indica que sim, que ele era o mais suspeito de virar essa criatura. Pois no dia que o lobisomem comeu o frango com pimenta, essa criatura arranhou desesperadamente parte do seu rosto e boca, e depois fugiu. Claro que tentei até ver se encontrava com aquele andarilho na cidade, mas até hoje esse cara não apareceu. E eu até voltei a fazer despacho onde o bicho apareceu. Mas acontece que nada mais desse problema houve com os meus despachos de serem destruídos. Isso ajudou eu ficar mais desconfiado daquele morador de rua. Então fica a pergunta, será que esse andarilho era o lobisomem? Olá pessoal do canal Zona do Medo. Ajude o canal a crescer se inscrevendo. Valeu, até o próximo vídeo.